Boa noite a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo desta quinta-feira, né? Porque hoje nós tivemos que adiantar a aula num dia para que mais pessoas pudessem assistir, tá? Muito obrigada por estarem aqui nesse horário, numa quinta-feira, às 19 horas, poderiam estar fazendo coisas mais interessantes, mas preferiram estar aqui ouvindo um pouquinho da professora, o que a professora tem para dizer, tá? Vamos tratar hoje de um pouquinho mais de assuntos relacionados à estrutura, mas de uma forma mais simples também, até porque vocês também já estão mais acostumados, né, com a escrita, a maioria de vocês, né, alguns estão chegando hoje pela primeira vez, fizeram um texto ou dois durante a semana, então estão chegando, né? Estão se adaptando ainda à forma aí da prova, desta banca, que não é uma banca assim que eu aprecio muito, não, viu? Não é das mais amadas, não, viu? Começando pelo problema sério que eles têm de não indicar no edital o número de linhas, né, que será objeto da prova, isso atrapalha a preparação do candidato. Eu acho que isso não deveria acontecer, inclusive não foi feito até uma impugnação do edital em relação a isso, mas eles responderam de uma forma bastante evasiva, né, que é como se dissesse a seguinte situação, né? Olha, quem se prepara para concurso, quem sabe escrever 10, 15, 20, 30, 40, 50 linhas, né? E a gente sabe que não é isso, tá? A gente sabe que há um certo limite para o nosso pensamento também. Quando a gente pensa em estar escrevendo 10 linhas tem uma estrutura, 15 linhas tem outra, né? 45 tem outra. Então, é muito importante que a gente pense de uma forma de escrever, tá? Tentando aí se adaptar às possibilidades que vêm, tá? Além de falar um pouquinho sobre isso, pessoal, também falar um pouco sobre a questão do tema, né, para os blocos e tal. Eu acho muito importante eu colocar um pouco, eu já coloquei na aula passada um pouquinho da minha visão a respeito dessa questão, quero ampliar um pouquinho, quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho importante, tá, que a gente trabalhe essa questão, tá? E é diante dessa primeira parte que eu quero começar com vocês, tratando agora, mais especificamente de tema, e deixando um pouquinho da estrutura um pouquinho mais para o final, tá? Quero deixar bem claro para vocês que fiquem à vontade para interromper, para perguntar. Obviamente que eu prefiro que abra o microfone e fale, porque é mais rápido, né? Mas quem tem alguma dificuldade em fazer isso, pode escrever ali na caixinha, no chat, que eu vou fazer a leitura da pergunta e vou responder, tá? Então, dentro das nossas perspectivas, né? Veja só, uma banca, um concurso que é uma novidade, né, gente? Vamos levar em consideração essa questão, tá? Para concurso público, é uma novidade esse modelo que está sendo adotado, né? Então, a gente tem que partir desse pressuposto, tá? Então, nessa condição, essa banca é uma banca que tem, obviamente, essa banca tem tradição aí em grandes concursos, em grandes provas, a gente sabe disso, né? Então, não é uma banca despreparada, absolutamente. O que eu quero dizer nisso tudo, que é uma novidade esse modelo de concurso, né? Então, com com questões discursivas específicas, né, divididas em eixo dentro dos blocos, né? Então, a gente fica pensando assim, pode vir qualquer um dos assuntos que estão dentro desses eixos? Obviamente que sim, né? Obviamente que pode, né?
Mas o que a gente... Eu vou repetir o que eu falei na aula anterior, porque eu acho bastante importante, e alguns de vocês que estão aqui hoje à noite, tá? Alguns de vocês já perceberam isso também, e tem se desdobrado um pouquinho mais nos temas, tá? Nos temas que eu vou comentar. O que eu penso claramente? Eu, como uma pessoa que está preparando vocês para esta prova, e que a banca divulga em edital vários eixos, né, várias possibilidades de temas, né, para as questões discursivas, eu não posso me furtar em fazer as questões dentro dos eixos que são divulgados, tá? Então, se vocês, a maioria, se olhou as questões que eu fiz, tem mais de 20 questões ali, divididas por eixo, eu dividi por eixo, vocês vão perceber que em cada eixo eu procurei temas que estão mais relacionados às questões sociais. Podem observar, tá? As questões sociais. Penso eu vou dizer assim, eu vou pensar como uma pessoa que já trabalhou em banca, né, que já elaborou questões, tanto objetivas quanto questões discursivas, tá? E como a gente pensa, né? Nós pensamos quando fazemos isso, e quando eu elaboro as questões, eu mantenho o mesmo pensamento, né, focado, tá? O que nós pensamos? Em temas que obrigatoriamente, a gente consiga fazer com que o candidato tenha pelo menos um conhecimento básico a respeito daquilo. Esse é um ponto importante, tá? Partindo desse ponto importante, vocês podem dizer, então vai ser uma questão relativa, diretamente relacionada à profissão do indivíduo, ou uma questão que faça com que o candidato mostre o seu conhecimento dentro da sua área. Partindo desse ponto, a gente poderia dizer que sim, é possível que isso aconteça, sim, tá? Nós não podemos excluir a possibilidade de ser uma questão técnica, tá? Uma questão técnica, tá? Mas, dentro da minha perspectiva de trabalho, de formação, da própria banca, a carinha da banca, tá? Uma banca que monta, né, e já montou aí concursos públicos diversos, inclusive provas de Enem, tá? Então, o que a gente pensa, né? Eu até vou ler aqui o que o Fernando escreveu, a Fernanda, perdão, Fernanda escreveu. Ela escreveu assim, olha, eu acredito também que seja algum tema relativo a social e por ser em maio pode ser relacionado a trabalho. Eu não faço essa relação, sabe, Fernanda, do mês com... porque seria muita evidência, né? Mas eu realmente acredito que esteja relacionada a questões sociais, tá? Além da banca ter essa possibilidade, obviamente, né, de poder usar qualquer tema, uma banca reconhecidamente, você olha as questões da banca já, né, que já foram propostas em concursos, vocês vão ver essa veia um pouco mais social. Além disso, obviamente que nós temos que fazer uma análise um pouco mais política também, né? Nós estamos sob o domínio, entre aspas, do poder, né, de um governo teoricamente, né, um governo teoricamente que esteja relacionado, seja mais voltado para o social, tá? Nessas perspectivas, a gente vai fazendo análise. Banca voltada para o social, muitos temas dentro de todos os blocos e dos eixos relacionados a social, tá? E a gente tem que entrar naquela questão de que, se você é formado em direito, dentro do teu bloco, tem lá N questões sobre direito. E Código Penal, e processo penal, e não sei o quê. Gente, essas questões tem a rodo nos concursos, na parte
que é objetiva. É rodo mesmo, do tipo, é matado demais. Você é um advogado, você é formado em bacharel em direito, tá? Você conhece as leis, ou deveria conhecer, tá? Por que que a banca vai colocar um tema que vai dificultar, o que vai facilitar demais a vida de vocês? Facilitar demais, tá? Por quê? Se você é um advogado, tem a obrigação de saber leis. Por que que você vai escrever sobre leis? Vamos lá, uma banca que queira, talvez, a gente vai entrar dentro do eixo, já que a gente já faz análise, dentro das questões que eu já montei para vocês, tá? Pode ver que dentro dessas questões eu trato muito sobre a questão social e bastante sobre políticas públicas. O tempo, se vocês, todos os eixos, nós tratamos a temas relacionados a políticas públicas. Mesmo que, vamos lá, mesmo que o tema seja, vou colocar como exemplo, tá? Uma questão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre ECA, o que nós temos que pensar? Mesmo dentro dessa vertente, o que tem? Nós temos políticas públicas que devem ser desenvolvidas até para o fiel cumprimento do Estatuto, da própria lei, né? Que podem ser desenvolvidas, que são desenvolvidas, que tentaram desenvolver, todas essas possibilidades nós temos que abrir. Quando eu digo para vocês aqui, eu disse na aula passada, pessoal, saber sobre aquela área que é sua obrigação, tá? Dificilmente vai acontecer de ter uma pergunta específica sobre o teu conhecimento específico da tua área, tá? Porque você já formou-se nessa área. O que se quer saber? Quer saber o teu posicionamento, o teu conhecimento em relação àquilo que é social, que é sociedade, que é coletividade. Então, eu vou insistir para que vocês olhem as questões que eu já montei e procurem escrever mais sobre essas questões sociais, tá? Fernanda, me esclareça, por favor, o que é que você diz. Não tem os cargos para qualquer área de formação? Não entendi. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação sua. Me perdoe, porque eu realmente tenho uma certa dificuldade quando não tem algum ponto, a pontuação. É uma afirmação sua ou é uma pergunta que você está me fazendo? Afirmação, ok. Esse do cargos para qualquer área de formação, você me diz, a área, é o 8? É o bloco 8? 7? Eu não estou com os blocos, agora com os blocos para eu dar uma olhada, tá? Claro que tudo eu tenho que anotar, né, gente? A pessoa, quando está com uma certa idade, ela precisa anotar aquilo que tem que ser dito. Bloco 7, ver temas, tá? E vou dar uma olhadinha, tá, Fernanda? Amanhã mesmo já vejo isso aqui, tá? Para ver se não tem nenhuma, tá? Eu vou fazer. O bloco 4 também temos médicos, psicólogos, auditores fiscais do trabalho. Mas no bloco 4, Rodrigo, tem de políticas públicas, eu fiz vários, né? É isso, por isso que eu digo, entendeu? São várias profissões dentro de um bloco só. Como é que vai ter uma questão específica? Não tem. Eles não vão separar por profissão. Para o médico é isso, para a médica, para advogada é isso. Não, vai ter que ser um tema, tá? Oi, Rodrigo, então seja muito bem-vindo, tá? Um tema que abranja todas as profissões, para todas as áreas. Então, o que a gente tem que, o que pode, dentro desses temas todos, né, que foram colocados, o que pode vir e que você pode escrever? Obviamente que são questões relacionadas ao social,
tá? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá? Eu fui cobrada, assim, porque queriam questões um pouco mais técnicas, e eu fiz. Eu fiz porque eu tenho essa obrigação de preparar vocês, né? Eu fiz. Mas toda aquela minha percepção, né, está relacionada a essa questão. Posso estar redondamente enganada? Óbvio, posso, claro. Mas assim, sabe, quando a gente a mim parece muito concreto isso, né? Uma questão que esteja, todos possam responder, que não seja específico para aquela profissão, tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso. E ali, óbvio que a gente tem que pensar, né, gente? Eu sempre, quando eu falo desses temas, né? Eu vou abrir alguns aqui, só para a gente trabalhar, para justamente falar sobre essa questão, né? Eu tenho, acho que do bloco 4 ali, do bloco 4 tem alguma coisa, né? Que aliás, o bloco 4 eu acho que é o que mais eu tenho, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Algumas. Por exemplo, tem no bloco 4 o eixo 2, a questão 4. Os mecanismos legais e institucionais desempenham um papel crucial na ampliação, diversificação e garantia de direitos individuais, coletivos e difusos na sociedade. O controle social, entendido como a participação ativa da sociedade na fiscalização e formulação de políticas públicas, é um elemento fundamental para fortalecer a democracia e assegurar a efetividade desses mecanismos. Veja que a questão 4 trata aí de mecanismos legais institucionais dentro das questões de políticas públicas, tá? E aí, claro que as perguntas trabalham explicar os mecanismos legais, tá? Abordar exemplos, tá? Analisar o papel do controle fiscal, do controle social na fiscalização das ações governamentais, e demonstrar quais são os desafios enfrentados na implantação e do fortalecimento desses mecanismos legais. O que isso quer dizer? Por que essa questão é muito importante, tá? Porque, como sociedade, né, a gente, muitas vezes, gente, nós que estamos aqui nesse ambiente de concurso público e tal, nós nos estamos estão relacionados às políticas públicas, né? Porque elas não são formuladas para a classe média ou para a classe, né? Ela é formulada, a política pública é formulada muito mais para quem está numa situação de vulnerabilidade, tá? Sempre lembrando disso. Nós, como sociedade, um pouquinho, né, que estamos fora desse elemento de vulnerabilidade, nós temos obrigação, então, da fiscalização. Nós temos que conhecer, nós temos escolarização, aqui todo mundo tem, e nessa escolarização nós temos, então, obrigação de conhecer os mecanismos, tá, para fiscalização do poder público, né, na aplicação do quê? Do erário, né, na aplicação do nosso dinheiro, né? Tá, fazemos? Claro que não, né? A quem cabe fazer isso? Há órgãos que fazem isso por nós, né? Os observatórios sociais, tá? Os tribunais de contas, né? E outras instituições que fazem esse tipo de questão, tá? Daniel, seja bem-vindo, tá? Então, nós temos, só que, o que acontece? Nós temos a obrigação de ter o conhecimento dessa questão das políticas públicas. O que a banca vai querer saber em relação ao social? O que você, como candidato a um cargo público, tá? O que você conhece dessa questão pública, da vida pública? O que você sabe? Como é que você vê a questão social, tá? E como implantar ou dar exemplos de políticas públicas que possam resolver determinado problema, tá? Então, hoje, muito mais do que falar sobre estrutura,
eu quero deixar isso muito marcado para vocês. Atenção a essa questão. Isso que foi colocado aqui pelo Rodrigo, tá? Que é um tema que tem que abranger todos que estão dentro daquele bloco, é fundamental que se entenda. Então, aqueles que estão fazendo os temas muito preocupados com questões técnicas, tá? Eu vou dizer para vocês, a não ser que seja específico, né? Que tenha só para aquela pessoa, para aquela profissão, não vai ser uma questão tão técnica assim, gente. Não vai ser, tá? Então, vamos aprofundar, né? Nós temos aí março e abril ainda para fazer temas, né? Vocês têm aí, nós estamos no dia 7, nós temos aí, na verdade, acho que 58 dias, 59 dias para esse concurso, né? Então, parece muito, mas na verdade não é, tá? Nesses 59 dias, vocês fariam, se fizessem aí uma redação por semana, 8 redações, tá? É pouco, é pouco. Então, vocês precisam treinar um pouco mais, a gente escrever um pouco mais, tá? Eu tenho dito isso e acho extremamente importante também que vocês encarem o fazer de redação, o fazer redação, elaborar em redação, tá? Uma matéria como qualquer outra. Vou repetir, porque isso é muito importante, tá? Alguns de vocês aqui não têm o hábito de escrever, tá? Estão aí adquirindo esse hábito, ou pela primeira vez na vida, ou readquirindo, que passou um tempo sem escrever, tá? Mas eu tenho notado algumas situações que são a seguinte: fazer redação sem olhar, sem estudar o tema antes. Gente, isso não existe. Vocês estão se preparando para o concurso. Para se preparar, o que você tem que fazer? Estudar, né? Você tem o privilégio de ter questões formuladas antes, dentro daquilo que o edital está exigindo, e você vai fazer redação sem estudar aquele conteúdo, com o perdão da palavra, isso não... Olha, eu poderia usar outra palavra que me veio à mente agora, mas eu não vou fazer isso, porque seria muito deselegante, né? Mas isso não está correto, tá? Redação é uma matéria como qualquer outra. Você vai estudar o tema e vai escrever depois. Então, pega a questão discursiva, leia a questão, veja quais são aqueles questionamentos que estão sendo feitos ali, estude aquele questionamento e aí você vai escrever, tá? Sempre lembrando, você não vai fazer exercícios para a tua prova, né, para um simulado, sem antes ter lido o tema, ter lido a matéria antes, ter estudado aquele ponto. Aquilo que eu disse ali antes, né? Tem lá no bloco 4 tem, vamos lá, vamos dizer que tem Código Penal, tá? Se você não estudar a parte específica do Código Penal que vai cair na prova, e for fazer as suas questões objetivas, se você acertar todas, só por, tá? Nem precisa fazer nada, né? Você já está aprovado, tá? Mas o que acontece? Ou você vai chutar, ou você vai errar a maioria, tá? Uma série de situações. Então, o que você faz antes? Você estuda e depois vai fazer as questões objetivas, que é o que eu bato na tecla sempre, tá? Você vai estudar o ponto ali, o tema, a questão, estuda, aprende sobre aquilo e daí vai escrever, tá? Alguns de vocês aqui têm tido notas muito boas nas redações, tá? Que são aquelas redações, normalmente, do conhecimento de vocês, tá? É aquilo que vocês conhecem. O que eu vou dizer, né? Fazer redação daquilo que você já conhece, daquilo que você já domina, é fácil. Você vai tirar uma nota muito boa. Eu quero ver
vocês me mandarem redações, tá? Daquilo que você desconhece, tá? Tem que lembrar que... Oi, o Wagner chegou? Estamos em aula, Heloísa. A Heloísa me ligando aqui, né? Então, é o seguinte, parece que não sabe que a gente tinha aula hoje, né? Então, é o seguinte, vamos fazer assim, vamos estudar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não domina, porque aquilo que você domina é tranquilo para você chegar na prova e escrever e fazer, tá? Então, o que a maioria não domina, claramente pelos textos que eu estou recebendo, que são as questões relacionadas ao social, tá? Todas as questões estão relacionadas a trabalho escravo, tá? Por mais que se trate, que se fale, os temas que têm vindo claramente não têm sido estudados antes. Implementação de políticas públicas, claramente não se tem conhecimento. Essa questão que eu abri aqui agora, que eu falei, né? Da questão dos mecanismos legais e institucionais para fiscalização do nosso dinheiro, né? Do erário público, tá? Das questões que eu recebi aqui, gente. Olha, dá para contar nos dedos quem escreveu corretamente, quem demonstrou, mostrou, escreveu quais são as instituições, deu exemplo, né, como eu dei agora, até o Observatório Social, da questão dos tribunais de contas, e até Ministério Público e tal, né? Pouquíssimos trouxeram para o texto esse tipo de informação. Quando se solicita, então, que se aborde, tá? que se aborde essa questão, tá? E dê exemplos, fica pior ainda. Aí eu noto que, enquanto isso, tá? Está faltando essa questão de estudar, tá? Então, vamos lá. Wagner. Boa noite, Eliandra. Boa noite, Wagner. Políticas públicas eu tenho mais provável de cair no bloco 4. Na verdade, Wagner, na minha opinião, em qualquer bloco que tenha políticas públicas, é o mais provável, tá? É possível a banca pedir uma discursiva e oferecer 3 tópicos para discorrer, fazendo uma discursiva interligando esses 3 tópicos? Wagner, assim, a questão discursiva, eu não sei se você já olhou os temas como eu tenho montado para vocês fazerem, tá? Você já pegou, olhou lá, você vai ver que eu coloco um pequeno texto ilustrativo, e aí, em cima daquela questão, então, né, são tópicos, né, são perguntas, de 3 a 4, dependendo do assunto, até 5, dependendo do assunto 2, né, porque às vezes são tópicos tão abrangentes que os 2 são suficientes para você preencher 15 linhas, preencher 30 linhas, tá? Então, dê uma olhadinha nos temas, o teu é bloco 4, né? Bloco 4 tem, inclusive, esse que eu estava lendo agora, é do bloco 4, tá? Sobre políticas públicas, tá? Então, tem de políticas públicas e tal, tem na plataforma, e se você não tiver lá, Wagner, você está chegando agora, você tem que perguntar, a Heloísa manda para você, tá? Se você não tem essas questões, geralmente funciona assim, sabe? Você pede, a partir do momento que você estiver trabalhando com a gente, tá? Fazendo os textos e tal, a Heloísa, normalmente, quando você já faz a inscrição e tudo mais, ela já te manda a folha de redação, já te manda todas as questões, tá? Já te manda as informações gerais. Então, assim, se ela não te mandou isso, vou dar uma advertência para ela, que a lei
a lei me faculta essa possibilidade de dar uma advertência nela, né? Se ela não fez isso, tá? Mas já anotando aqui para ela te mandar, tá? Já para ela verificar isso, já anotei aqui, já mandei uma mensagem para ela, tá? Para que ela te mande as informações, ok? Então, você vai ver que essas questões são assim. E como é que essas questões são montadas? Montadas da mesma forma que eu fui estudando as questões da própria banca, tá? Como é que a banca solicita elabora essas questões discursivas? Do jeitinho que eu montei para vocês ali, com perguntas diretas, com contextualização. Às vezes é uma frasezinha com uma perguntinha lá implícita e tal, que eu acho que não é o caso. Vai ser uma prova bem elaborada, discursiva. A preocupação aqui, né? E aí, por isso, a gente vai entrar nessa parte do número de linhas, tá? Mas, em seguida, é o nosso assunto. Então, assim, terminando, para eu fechar essa parte de temas, a preocupação, por que pedi para marcar aula essa semana? Preocupação com o quê? Com os textos que estão vindo para fazer a correção, que eu tenho notado que não tem esse cuidado de um grande número de vocês, não tem esse cuidado em estudar antes o tema, tá? E estão muito preocupados em fazer questões técnicas da área de cada um, tá? Então, assim, como eu disse para vocês, eu tenho a obrigação de montar as questões técnicas, porque está lá nos eixos, né? Está dentro do conteúdo, e eu não posso, né, de maneira alguma, deixar vocês desassistidos se por um acaso, assim, bem acaso mesmo, seja realmente uma questão técnica, tá? Mas eu vou deixar, né, sempre a minha percepção aqui de que não será, não, será muito mais relacionado até você discorrer, tá? Como num texto dissertativo normal, tá? Outra questão importante, a Glê está falando aqui, ó, que adora a Heloísa, que ela ajuda muito, né? A Heloísa, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Não é porque é minha filha, não, vai levar uma advertência, mas ela é muito boa no que ela faz, realmente, sabe? Ela é muito boa mesmo. Então, para fechar um pouquinho aqui o que a gente precisa, então, cuidem, né? Se liguem mais naqueles temas mais abrangentes, relacionados às questões sociais e que vocês desconhecem, tá? Para poder estudar o tema antes e aí escrever, tá? Então, esse é o ponto em relação à parte que é então, de assuntos, de temas, de eixos temáticos para a prova. A outra preocupação que alguns de vocês têm demonstrado, e que eu, claro, como professora, eu tenho que trazer as dúvidas para vocês, responder, e pelo menos deixar vocês bem tranquilos, tá? Semana passada, em falando sobre estrutura, eu dei duas possibilidades de estrutura, né? Aquela que contém introdução e conclusão, e a resposta das perguntas no interior do texto, e aquela que vai direto para as respostas, sem precisar fazer introdução e conclusão, tá? Obviamente que quando Aí eu fui pegando vários tipos, né, que foram me mandando essa semana, tá? O que eu notei? Bom, na minha opinião, né, eu não acredito, mas de forma alguma, que o texto passe de 30 linhas. Eu não acredito nisso, tá? Pode acontecer, essa banca já fez provas discursivas com mais de 30 linhas? Pode, mas era o quê? Um concurso pequeno, menor, menos candidatos, tá? Para para cargos específicos. Aí sim, aí eles têm tempo para corrigir, tem gente para corrigir, tá tudo certo. Mas um tema como um tema não, né? Um concurso deste tamanho, tá? Não, não e não. Vai, no máximo 30 linhas, tá? Mas, obviamente, que
as pessoas que querem saber como escrever com mais de 30 linhas, eu vou falar, obviamente, tá? Vai que, né, aconteça de vir com 45 linhas, aí se apavora, se desespera todos, né? Então, o que vocês têm que seguir essa questão, tá? Quando nós temos um espaço muito grande para escrever, mais de 30 linhas, obviamente que eu vou dizer para vocês, gente, para isso faz introdução e conclusão, né? Faz, porque pode ser o texto que vocês tiverem que escrever ali, que dificilmente você vai escrever 45 linhas, tá, gente? Então, no mínimo, geralmente no mínimo são 30 e máximo 45 quando passam, né, nessa banca aí, tá? Então, assim, o que vai acontecer? Você vai perder nota se você escrever menos de 45? Obviamente que não. Mas não pode escrever menos que 30 se estiver indicado isso, tá? O que acontece em relação a isso, né? Então, textos muito longos, a gente coloca uma estrutura de introdução e conclusão, né? Uma síntese muito, né, breve daquilo que vai ser discutido no texto, responde as perguntas e faz uma síntese do que foi discutido. Sempre lembrando disso, tá? Introdução é uma síntese do que vai ser escrito e conclusão, uma síntese do que foi escrito, tá? Mas quando a gente trata de questão discursiva, e o edital diz o seguinte, né, que é um texto dissertativo, e é mesmo, tá? Porque as respostas são formais, são dissertativas. Um texto dissertativo leva em consideração a realidade, tá? Então, todo o eixo temático, todos os eixos temáticos estão relacionados com realidade. Então, linguagem formal, em terceira pessoa, tá? Respondendo aos questionamentos de forma que sejam completos esses questionamentos, tá? Então, quando eu digo completo, é o seguinte, gente, quando a questão diz assim, tá, para vocês, quando a questão pede especificamente, né, para escrever uma etapa de algo, né, por exemplo, descreva o papel do Estado no processo de elaboração de políticas públicas, tá? Descreva o papel do Estado no processo de elaboração. Não é para escrever, gente, de uma forma bem básica sobre isso. Quando você fala em processo de elaboração, o que você vai dizer? Você vai escrever qual é o processo da elaboração de políticas públicas, tá? Wagner, isso que eu estou falando aqui, tá? Essas questões aqui são do bloco 4, eixo 2, tá? São questões relacionadas a essas, né, as políticas a Política Nacional de Saúde, uma bem específica, que é da Lei 8.080, depois trata só o processo de elaboração de políticas públicas, depois a promoção de diversidade e inclusão nas políticas públicas, tá? Mecanismos legais e institucionais para garantir os direitos coletivos e difusos, tá? E depois trata da Lei 8.142, que estabelece diretrizes para a participação da comunidade na gestão do SUS. Mas, assim, coloquei ali porque está a lei, está lá no eixo, mas você pode ver que dentro desse eixo 2 aqui, são três questões só de política pública, tá? Só de política pública. Então, não tem por que pensar, a gente trabalhar diferente. Então, já existe isso, tá? O Rodrigo diz o seguinte, tá? Sobre a questão do viés do texto, dentro de um país ainda tão polarizado, como devemos guiar essa dissertação? Escrevendo aquilo que a banca quer que seja escrito, ou a minha verdade, a minha percepção enviesada por aquilo que eu acho que deve ser certo. Rodrigo, é o seguinte, vamos lá. Toda redação, todo texto que você vai escrever num concurso, salvo, tá, está expressamente escrito que você dê a sua opinião a respeito daquela questão, tá? Você não vai dizer exatamente, pelo que eu estou vendo aqui,
que atua sobre a tua percepção enviesada? A gente escreve aquilo que é realidade. Então, vamos lá. Vamos supor que haja uma pergunta que questione os candidatos aí sobre... Vou voltar lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que faça uma pergunta do seguinte: o Estado está cumprindo o seu papel em relação ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Isso é uma pergunta, tá? Que requer, de uma forma até clara, se seu Estado está cumprindo ou não, tá? Você não vai responder de forma enviesada, tá? Porque a gente tem um conhecimento do que o Estado faz em relação a essa parte, né? Todos nós temos, né? Pelo menos deveríamos ter. E se nós respondermos que o Estado está fazendo a sua parte, eu vou dizer como é que o Estado está fazendo a parte. Que não basta eu dizer que ele cumpre o seu papel diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Eu tenho que dizer como ele está cumprindo, né? Se a gente for pegar a parte, vou colocar a parte eu vou colocar entre aspas aqui a punição, né? Dos menores em conflito com a lei, tá? Que pegam esses menores, colocam dentro de uma instituição e acha que ali as questões, né, entre aspas, né, as questões socioeducativas estão sendo realmente cumpridas. Temos conhecimento e temos exemplos e notícias de que isso não acontece, tá? Então, você vai dizer que isso não está sendo cumprido e você vai dar um exemplo como esse, de pegar o menor, colocar dentro de uma instituição e, a partir dali, não se tem realmente a reeducação do indivíduo para que volte a não infracionar, né, a lei novamente. Por quê? Porque há estatísticas que mostram que esses menores, ao sair de lá, voltam a reincidir, tá? Então, assim, você vai responder aquilo que é realidade e sempre vai provar a sua resposta. Quando é solicitada a você, que você dê, então, uma opinião a respeito da questão, tá? Mas é muito difícil disso acontecer. Geralmente, as perguntas, Rodrigo, são mais voltadas a questões, perguntas e respostas genéricas, dentro daquilo que se quer ouvir de um cidadão que conhece questões legais. Eu li, você sabe que eu li bastante, eu li todos os eixos e eu não vi uma questão que sempre está dentro dessas discussões, né? Que é racismo, sabe, gente? Que eu não encontrei algo assim tão... que eu falei assim, nossa, vai encaixar para todo mundo aqui, faz uma questão sobre essa, né? Trata da lei, diferencia racismo de injúria, alguma coisa nesse sentido, né? Mas realmente não encontrei. Eu senti falta de alguns temas em relação a essas questões, tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão das políticas públicas, e dentro dessa questão das políticas públicas, vocês lembrem das inclusões, tá? Sempre, eu deixei passar, mas vou lembrar agora, tá? Então, vamos lá, voltando à parte de estrutura. Então, essas estruturas. Eu não vi se a Thaís está aqui, mas assim, ela me mandou um texto essa semana bem interessante. Ela não colocou introdução nem conclusão, mas o texto dela ficou bem demarcado, assim, o início do texto, as respostas e tudo mais, tá? Então, é interessante que a gente sempre... racismo, na prova do IPEA caiu, porque a cara da banca, no bloco 5 tem racismo, eu não me lembro, tá? É tanta coisa, deixa eu... Bloco 5, qual eixo, Márcio? Se você lembrar, eu já abro para ver. Eixo 2, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para ver se eu fiz alguma coisa aqui. Bloco 5, eixo 2. Deixa eu ver. Políticas públicas, aqui eu coloquei a primeira, né? Políticas públicas, implantação de fundamentos de diversas perspectivas sociológicas. Deixa eu ver aqui. Psicologia da educação, política nacional de ciência.
Não, não coloquei. Vou dar uma olhada, Márcio, porque eu passei batido, tá? Vou dar uma olhadinha e até porque você precisar fundamentar, fazer algumas nessa questão. Mas se caiu no IPE, não vai cair, não. Ah, tá. Ok. Mas é que é um ponto, né? Não não é um item, né? Um tópico específico, né? Em relação a isso. Ok, por isso, então, passei batido mesmo, tá? Eu vou pegando os tópicos específicos e alguns pontinhos para fazer, tá? Bom, relação às questões, então, estruturais. Lembrando que quando a gente trata de questão discursiva, já vem dito que são perguntas, tá? Ou uma pergunta apenas, tá? Com vários pontos dentro da pergunta para ser respondida, tá, gente? Quando nós temos essa questão das perguntas, vamos lá, vamos supor que a banca coloca à disposição de vocês 15 linhas, o que eu acho muito difícil, tá, gente? Não é da banca isso, tá? 15 linhas para escrever sobre faz uma pergunta só que dentro dessa uma pergunta há várias questões, tá? É esse cuidado que vocês têm que ter. Por exemplo, vamos lá, né? Uma pergunta, né? As avaliações, eu vou colocar aqui, a questão das avaliações educacionais. A pergunta vem assim, ó, explique os objetivos das avaliações em larga escala no contexto educacional. É uma pergunta. Como essas avaliações contribuem para a análise do desempenho escolar? Identificação, outra pergunta. Identificação de desafios e aprimoramento dos sistemas educacionais em nível nacional e internacional? Vocês têm três, ó, uma, duas, três e quatro perguntas dentro de uma única pergunta. Então, tem que perceber também que a banca pode exigir, fazer um questionamento desse jeito, tá? O Márcio está falando aqui, né? A efetiva aplicação da Lei 10.639 está inserida no âmbito do combate ao racismo de forma ampla. Thank you very much. Tá? Obrigada. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim, eu admiro muito quem estuda para concurso, porque a quantidade de conteúdo que vocês têm que saber é muita coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu trabalho esses textos todos aí, essas bancas todas, e essa quantidade de tema, tem horas que a cabeça, às vezes, tá, a cabeça não funciona muito bem. Então, realmente, viu? Então, nesse momento, eu estou tratando de vários concursos ao mesmo tempo, tá? Vários concursos. Então, às vezes, pode acontecer de eu não ter, eu vou ser bem franca com vocês, assim, dizer para vocês que eu tenho conhecimento de todos esses materiais dos eixos, não, tá? As questões que eu peguei para formular, eu tive que estudar, tá? Sim, só no CNU são 8 diferentes, é verdade. Eu tive que estudar. E nessa parte de estudar, eu perdi algumas noites de sono, alguns fins de semana, né? Para pensar, para ter essas informações e passar para vocês. Então, eu não vou nem me desculpar aqui, né, por não ter visto a questão do racismo e tal, até achando que não estava, porque realmente a gama de temas, e ter que elaborar temas, e ter que ter respostas, né, para tudo, a fazer análise de tudo que vocês mandam, mostrar para vocês que está faltando que está faltando uma parte, ou que estão faltando mais de uma. Então, isso é realmente, eu vou dizer para vocês que está sendo um desafio muito grande, porque é muito fácil, né? Eu vou dizer que para mim é muito fácil pegar um concurso só, com uma vertente só, e em cima daquilo elaborar os temas. Este do CNU, para mim, está sendo um desafio diário, viu? Eu admiro demais e respeito demais vocês até por essa questão, tá? De tanto que vocês têm que saber, né? E de tanto que eu vejo isso estudando essas partes todas que compõem, né? Essa parte da discursiva, que eu particularmente achei um absurdo a quantidade de
de material, tá? É complicado, né? Dificulta, é verdade, Márcia, a situação que está, né? E assim, o que eu disse, tem tantas coisas para fazer que a gente às vezes passa por cima de alguma coisa que, você veja, eu fiquei pensando na questão do racismo e não encontrei assim de uma forma clara, então eu fui trabalhando aquilo que eu achava mais que pudesse ser mais chamativo, né? Tá? Com relação, gente, aquelas. E esse material vou deixar à disposição para vocês amanhã, tá? Hoje não, porque eu nem consigo, tá? Mas amanhã eu vou deixar o material para vocês assim. Para que você, para iniciar os parágrafos de respostas, tá? Por exemplo, lá eu vou começar uma questão, porque o que eu não posso fazer é colocar, por exemplo, responder a questão, dois, responder a questão, A, B, do jeito que a banca trouxer, né? Não posso fazer isso. Não é um questionário de escola que eu vou numerar ali a pergunta e vou responder, mas você pode fazer um direcionamento ao examinador sem necessariamente ter que responder a pergunta, colocar a pergunta implícita no início de cada parágrafo, tá? Então, eu posso colocar, eu vou começar, por exemplo, respondendo a primeira pergunta, eu posso colocar, em relação ao primeiro questionamento, o que eu faço? Eu direciono o examinador para aquela questão, sem eu necessariamente colocar a pergunta de forma implícita ou explícita no texto. Por que isso? Porque às vezes a pergunta é um pouco mais longa, né? A resposta é um pouco mais longa. Em vez de eu ficar repetindo a pergunta no início do parágrafo, eu faço esse direcionamento, tá? Posso colocar no que diz respeito à segunda questão, à terceira, à quarta, você que, né, vai comandar ali, né? Em resposta à questão sobre, vou colocar lá, tá? Eu coloco só o início, né? Resposta à questão sobre, né? Sobre o racismo, sobre políticas públicas na área tal, tá? Para abordar a terceira pergunta, é importante ressaltar que a lei tal, 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 posso fazer isso. Quanto à última questão, tá? Lembra que eu coloquei alguns já na aula passada? Eu coloquei, para responder a última questão, vocês podem, por fim, vocês podem colocar, né, em conclusão, vocês podem fazer isso, né? Então, tem mais uma possibilidade. Quanto à última questão, tá? Em face do exposto em relação e aí a gente, né, as políticas públicas na área da saúde, tá? Tendo em vista a situação levantada quanto a, né, posso colocar isso, sobre o ponto abordado na pergunta anterior, porque o que acontece? Às vezes nós temos uma pergunta e a seguinte é relacionada diretamente à pergunta anterior. Eu posso fazer isso. É importante ressaltar que em relação a, já para o ponto tal, quanto a, quanto o. Quer dizer, amanhã eu vou mandar para vocês uma lista de 11 possibilidades, não, dá até mais. Eu acho que dá aí umas 15 possibilidades de vocês colocarem para começar esses parágrafos, tá? Wagner, conversa, você chama, se você quiser conversar de algumas questões, conversa, eu não sei se você tem o telefone e tal, conversa com a Heloísa, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui, que ela pode te ajudar nessas questões que você quer aí falar particularmente e tal, né? Que é a pessoa que é complicada, viu? Eu vou dizer para vocês que, ó, vou colocar o telefone aqui, tá? E aí você chama a Heloísa e conversa com ela, tá? Aquelas questões que você quer colocar aí, tá? E aí ela te responde, tá bom? Obrigada por ter ficado com a gente até agora, tá? Muito bem, vamos lá. A Gleiciane, o professor explica como vamos dividir o número de linhas se a banca solicitar de 10 a 15 linhas. Na verdade, assim, se forem 10 linhas, gente, dá para fazer só 2 parágrafos, tá? Porque se forem 2 linhas, é uma pergunta, 2 no máximo, perguntas bem básicas e curtas. Você vai iniciar,
respondendo uma daquelas, você pode iniciar em relação à primeira questão, ou no que diz respeito à situação tal, repergunta. Aí, quando vai para a segunda questão, você diz, por fim, ou já para o ponto tal, e pronto, são duas questões que você vai escrever, tá? Não há essa questão, você não precisa trabalhar 10 a 15 linhas, 10 dá dois parágrafos, 15 linhas, no máximo 3 parágrafos, tá? Então, assim, começa respondendo, porque quando nós temos um texto curtinho assim, com poucas linhas, Gleiciane, você não tem que fazer introdução nem conclusão, é resposta direta, tá? Não é nem opcional fazer introdução e conclusão, é resposta direta às questões que são colocadas no texto, tá? Então, você vai fazer isso. Em relação ao primeiro questionamento, tal e tal situação, já para a situação, sobre tal situação, você responde também, tá? Então, é de uma forma bem tranquila, bem clara e explícita. Não tem que fazer nessas questões de poucas linhas, não se escreve de jeito nenhum introdução e conclusão, gente. Isso você tem que deixar bem formatado na vida de vocês, tá? Quando é opcional? Quando você tem 30 linhas, 40 linhas, 45 linhas, aí sim você é opcional para o número de perguntas que você coloque, então, tá? Uma introduçãozinha, uma conclusãozinha aí, tá? Então, amanhã segue um materialzinho para vocês, e amanhã também segue para vocês, dentro de um questionamento aí de políticas públicas, tá? Eu vou fazer, eu comecei hoje, gente, mas eu estou essa semana um pouco adoentada, assim, sabe? Então, uma dificuldade, assim, não eu acho que é um pouco de cansaço mesmo. Então, eu comecei a escrever o texto e tal, então eu vou deixar o textinho prontinho de políticas públicas, dessas questões que eu elaborei, com resposta montada como texto, não as respostas que eu tenho para seguir aqui e corrigir o texto de vocês, mas um texto feito, tá? Escrito com e sem a conclusão e a introdução. Vocês vão ter também um exemplo de 30 linhas, um exemplo de 45 linhas, e um exemplo de 10 e um exemplo de 15, tá? Então, vocês vão receber de todas essas possibilidades para vocês se nortearem também para as respostas a partir de agora, tá? Eu acho que vai ajudar bastante, tá? Vai trabalhar a melhor forma de vocês escreverem, tá? Daniel, diga, convidado como posso ver como funciona o curso aqui. Aqui em cima, Daniel, olha, eu coloquei o telefone para você conversar com a Heloísa, tá? E eu vou te falar, Daniel, assim, com a maior disfarçadez da face da terra. Se você perguntar para mim quanto custa, eu não tenho a menor ideia, sabe? Porque eu sou escrava da Heloísa, sabe? Eu trabalho para ela. Eu trabalho, eu dou aula, eu faço, elaboro tudo e tal, mas quem recebe, quem paga, quem é tudo a Heloísa, tá? Então, eu não tenho a menor ideia, viu? Eu acho que posto isso hoje, a gente teve na verdade, foi mais um monólogo, né? Porque eu conversei bastante hoje, né? Mas, assim, abrir para vocês, vamos conversar, nós vamos ter mais eventos desses, né? Daqui mais uns 10, 15 dias, eu chamo vocês novamente, tá? Porque daí eu já tenho uma ideia de como é que vocês mudaram dentro da escrita de vocês, tá? E aí eu chamo vocês de novo para eu dar uma puxadinha de orelha quando precisar, tá? Rodrigo, verdade, você tem toda a razão, ela que vai me dar uma advertência quando eu não faço as coisas certas, né? Verdade. Ok, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Querem aqui sugerir algo para que a gente possa colocar como tema para a nossa próxima aula? Fiquem à vontade, tá? Porque daí eu vou montando, né? Amanhã eu vou montar o material para vocês que já vai ser mandado para vocês, né? Mas, se vocês quiserem sugerir algo, falar algo aqui, eu estou à disposição de vocês. Caso, obviamente, né, durante a semana, durante os dias que passarem,
der um startzinho, dizer, professora, a gente quer falar sobre tal e tal situação, obviamente que eu vou chamar vocês aqui, vou montar tudo e vou conversar com vocês. No nosso próximo encontro, gente, eu vou colocar alguns textos de vocês aqui, obviamente que eu vou cortar os nomes, eu vou apagar ali para não ficar evidente, mas eu quero mostrar alguns textos para vocês e o que está certo e o que não está certo em relação à elaboração dos textos, tá? Então, se preparem que vocês podem estar na minha tela aqui no nosso próximo encontro, tá? Que é muito bom a gente fazer isso, tá? A gente colocar o texto aqui, mostrar onde é que pode ser melhorado e o que pode ser melhorado, tá bom? Pois é, Gleiciane, só que é só um gabarito, né? Não é aquilo que eu vou fazer amanhã, que é montar os textos direitinho como tem que ser feito, tá? Então, ele estava na primeira, é assim mesmo, vai ser sorteado, alguém vai ser sorteado aí, e eu vou colocar aqui na tela para a gente ir mostrando essas questões, tá? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Fique à vontade, por favor, né? Estou aqui para responder. Embora eu fale, às vezes eu não dou muita oportunidade para vocês, para dizer para vocês, ela esqueceu isso, ela esqueceu aquilo, né? De falar, eu gostaria de ver isso, mas fiquem à vontade. E assim, durante a semana, até o nosso próximo encontro também, fiquem à vontade para vocês irem mandando as respostas e tal, tá? Não, mas eu já estou tô melhor. Minha voz ainda não está voltando, não está muito normal, né? Porque o cansaço afeta muito as nossas cordas vocais, né? Professor, é terrível. Mas, assim, eu estou bem, as coisas estão andando, tá? O concurso da PM de Pernambuco me debilitou bastante, assim, sabe? Foi bem puxado, mas tá tudo bem, graças a Deus todo mundo foi bem, tá? Tudo certo, gente? Tudo bem, né? Então, claro, né, não posso deixar de dizer para vocês o quanto eu agradeço, tá? O quanto eu agradeço vocês estarem comigo aqui hoje, né? Estiveram na aula anterior, e estarem junto com a gente, né? Mandando as sugestões de vocês, aquilo que vocês precisam, aquilo que eu posso ajudar vocês, tá? Para mim é sempre uma honra muito grande dar aula, né? Ou bater esses papos com vocês muito gostosos, sabe? Que eu gostaria de tê-los numa sala presencial, viu? Com certeza, tá? Nós nos vemos, então, daqui uns dias, novamente, e, gente, não esqueçam, tá? Os próximos temas que vocês vão mandar, estudem antes, para vocês saberem exatamente o que precisa escrever. Não é hora de vocês fazerem simulado de redação, ainda, tá? Ainda vocês estão aprendendo, se preparando, tá bom? Eu espero vocês, então, daqui a alguns dias, né? Cristina, fiquei muito feliz de receber seu texto, tá? Muito feliz mesmo. Então, essa semana eu estou esperando por mais um seu, e daí, sabe, para você pegar mais o ritmo, tá bom? Olha, Gleiciane, o que eu digo, tá? Claro, Lucas, lógico, né? Eu digo sempre que duas por semana, né, precisam ser feitas, tá? E vou falar para vocês, nas 2 semanas que antecedem o concurso, pelo menos 3 por semana, 3 a 4, tá? Ó, tem que dar um gás muito grande, porque você tem que chegar, né? Chora não! A gente tá aqui para enxugar lágrimas também, tá? Mas é para rir com vocês também, tá bom? Ótimo, Cristina, eu fico muito feliz, tá? Estava um pouco preocupada. Mas vamos lá, né? Então, vamos correr. É isso aí, gente. Vamos correr, pegar os textos e, ó, botar para quebrar, tá? Beijo grande para vocês, e nós nos vemos daqui uns dias novamente, tá bom? E aí, quem não puder, né, fica gravado aqui, tá bom, gente? Obrigada, boa noite, tá? Mas uma excelente noite para vocês, um fim de semana, então, glorioso. E olha, concurseiro não tem fim de semana, tá? Concurseiro não tem dia da mulher, concurseiro não tem nada disso, não. Vamos botar para estudar aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, gente.